Salve, salve galerinha do primeiro ano. Estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez de correção da nossa primeira avaliação semanal do segundo semestre, né? A avaliação semanal é equivalente então ao terceiro bimestre de Química. Vamos aqui então fazer as correções, tirar algumas dúvidas que possam ter acontecido, para que vocês possam conseguir dar sequência no aprendizado do conteúdo, beleza? Primeira questão: dada a imagem de representação do átomo abaixo, escreva nos campos fornecidos os nomes equivalentes às regiões básicas das principais partículas que constituem o modelo atômico. Então nós temos essa representação para o modelo atômico e nós temos então o destaque para regiões e partículas que formam esse átomo. Vamos começar então. Número 1 está apontando aí para uma região do átomo que nós chamamos de eletrosfera, que é a região onde ficam os elétrons, partículas de carga negativa. A segunda região que nós temos está identificada com o número 2, está apontando aí para o centro do átomo, é o núcleo, né? Núcleo é a outra região que nós temos no átomo. Agora vamos para as partículas. A partícula que é identificada com o número 3, que é essa azulzinha aí com o sinal de menos, é justamente os elétrons, ou o elétron, né? Nós temos essas partículas com carga negativa que ficam na eletrosfera. Apontando para o número 4, no centro do núcleo, nós temos então o nêutron, ou os nêutrons, que são partículas sem carga, e temos aí o número 5 como sendo os prótons, partículas de carga positiva. Então, de maneira simples, básica, nós temos aí a representação do modelo atômico com suas partículas e suas regiões, ok? Vamos dar sequência então. Segunda questão: um dos átomos usados na construção de bombas atômicas é o plutônio, símbolo Pu, com 94 prótons, 94 elétrons e 145 nêutrons. Marque a alternativa que mostra corretamente a representação para este átomo. Então vamos lembrar como é a representação. Nós temos primeiramente o símbolo, certo? Abaixo à esquerda nós temos então o número atômico. E acima, que pode ser à esquerda ou à direita, nós temos a representação do número de massa. Lembrando então, o número atômico de um átomo é a quantidade de prótons que ele possui. Então o átomo de plutônio possui 94 prótons, conforme diz o enunciado. Por isso, seu número atômico então é 94. Então a gente já sabe que 94 vai ficar abaixo e à esquerda. Portanto, a gente pode descartar aí a letra C e a letra E, né? Nós temos então a letra A, a letra B e a letra D com essas opções. Vamos então para a massa. Lembrando então, como é que é encontrado o valor de massa? A massa é a somatória de prótons mais nêutrons de um átomo. Então a gente vê aí bem claro que esse átomo possui 94 prótons e 145 nêutrons. Então é só somar esses dois valores. 94 mais 145, tendo então uma massa total de 239. Então essa vai ser a representação do átomo de plutônio. 94 seu número atômico, 239 seu número de massa, que fica acima. Portanto, a alternativa correta é a letra D, tá? Que possui essa representação corretamente. Terceira questão, nós temos aí um texto, tá ok? Ferro, um metal que vale ouro. O ferro, amplamente usado na indústria e conhecido desde a antiguidade, é um nutriente essencial para todos os organismos vivos. Sem proteínas que contêm ferro, não conseguiríamos absorver o oxigênio da atmosfera. A respiração celular seria bloqueada e todo o metabolismo cessaria. Esse artigo vai abordar a questão da distribuição do ferro no corpo e as doenças que sua falta ou seu excesso podem causar, começando por mostrar como esse importante elemento químico entra na cadeia alimentar. O ferro, portanto, vale ouro para a vida. Apesar de ser abundante na natureza, ele não pode ser absorvido na forma em que se encontra. Isso porque em nosso planeta, onde os oceanos têm uma grande quantidade de sais dissolvidos e a atmosfera é composta de 20% de oxigênio, todo o ferro está na sua forma mais oxidada, mais enferrujada, que é o íon férrico 3+.
Essa forma de ferro é caracterizada pela formação de minerais como óxidos ou hidróxidos muito pouco solúveis. Já o íon ferroso, Fe2+, tende a formar composição mais solúveis. Entretanto, em um ambiente oxigenado, ele não é estável e se converte para a forma férrica. Esse texto está disponível na internet, está em um endereço e foi acessado em 6 de setembro de 2021. Vamos lá então para a pergunta. Com base no texto acima e sabendo que o número atômico do ferro é de 26, qual é o número de elétrons do íon férrico? Então vamos lá. Primeira coisa, então, a representação do ferro, né? Seu símbolo é Fe, conforme a gente está vendo aí, e seu número atômico é 26, tá? Aí. Um átomo neutro, ele tem a quantidade de prótons igual a de elétrons. Então, nessa forma neutra, o ferro tem 26 prótons, pois seu número atômico é 26. E ele então teria 26 elétrons, se ele estivesse neutro. Na forma de íon, ele não está neutro, ele está carregado. E o ferro forma íon positivo, o que quer dizer que ele tem prótons a mais que elétrons, ou elétrons a menos. E a quantidade da carga justamente vai nos informar a quantidade de elétrons a menos, ou elétrons perdidos pelo ferro ao ser oxidado. A questão pergunta o número de elétrons do íon férrico. Então nós temos aqui a representação em destaque que o íon férrico ele tem carga 3+, 3 positivo. Isso quer dizer que ele tem 3 elétrons a menos, que essa forma oxidada possui 3 elétrons a menos. Sendo assim, a gente pega então e diminui do total que ele tinha na sua forma neutra, que era 26. E aí fica bem fácil de fazer. 26 menos 3 quer dizer então que o íon ferro possui 23 elétrons. E esse é o número certinho da nossa questão, tá bom? Na quarta questão, diz assim: de onde provém a radioatividade emitida por determinadas amostras de substâncias? É bem simples, né? A radiação, ela é um fenômeno que ela tem sua origem justamente no núcleo de átomos instáveis, tá? Essa radiação, toda radiação, ela vai vir de origem de núcleo atômico, do núcleo de átomos que tem grande instabilidade, e aí para que essa instabilidade seja refeita, ele tem que então expelir partículas do seu interior, e aí ele vai conseguir então diminuir essa energia que está fazendo essa intensidade aumentar de dentro do seu núcleo e então se estabilizar. Então, resumindo, a radioatividade provém do núcleo de átomos instáveis. Na quinta questão e última, diz o seguinte: o césio-137 é um isótopo radioativo resultante da fissão de urânio ou plutônio. É usado em equipamentos de radiografia. Até aí tudo bem. O problema ocorre quando este isótopo é desintegrado e dá origem ao bário-137, que passa a emitir radiações gama. Os raios gama possuem um grande poder de penetração, sendo nocivos ao ser humano. A equação abaixo mostra e descreve esta reação. Então tá aí, né? Nós temos o césio, com número atômico 55, massa 137. Ao sofrer essa transmutação, ele se transforma em bário, com número atômico 56, e a massa continua 137. E emite também radiação gama, né, que é uma onda eletromagnética, além de uma partícula, já que ele ocorreu uma transmutação. Qual o nome da partícula que é emitida nessa desintegração do césio-137? Então nós temos na radiação duas emissões de partículas que nós estudamos: a radiação beta e a radiação alfa. A radiação alfa ocorre quando o átomo emite 2 prótons e 2 nêutrons do seu núcleo. Já a radiação a radiação beta ocorre quando um átomo emite um elétron do seu
núcleo, tá? Um elétron que foi formado a partir da desintegração de um nêutron, que aí, portanto, esse nêutron se transforma em próton, um próton, um elétron e um neutrino. Beleza. Então vamos estudar para ver qual dessas duas partículas foram emitidas. O que é que a gente faz então? Vamos comparar o césio antes, na sua forma original, e o que aconteceu após a emissão da radiação. Então começamos pelo número de massa. Você percebe que é 137 e continua 137, ou seja, a massa não foi alterada, continua zero. Agora nós temos o número atômico. O número atômico era 55 e passou a 56. Aumentou então em uma unidade. O que é que a gente tem então? Vamos lembrar das leis de Sud. A primeira lei de Sud diz que quando um átomo emite radiação alfa, sua massa diminui em 4 unidades e seu número atômico diminui em 2 unidades. Como percebemos, não aconteceu isso, pois a massa continuou a mesma. Vamos então para a segunda lei de Sud, que diz que quando um átomo emite radiação beta, sua massa permanece a mesma e seu número atômico aumenta em uma unidade. E a gente percebe que foi isso que aconteceu, pois o césio, que tem número 55, passou para átomo de bário, que tem número 56. Então nós podemos identificar essa partícula como sendo a partícula beta, que é a alternativa da letra B, pois o átomo aumentou seu número atômico em uma unidade, tá? Então é isso que nós temos, concluindo então as questões da nossa avaliação semanal de Química do terceiro bimestre. E agora fico aí disponível para vocês durante essa semana para perguntas, e também está disponível um vídeo sobre o césio 137 e o acidente radioativo que nós tivemos aqui no Brasil em 1987. Um acidente muito grave que aconteceu na cidade de Goiânia. Então estou deixando o link aí disponível para vocês terem ideia e verem o que aconteceu, e também ver um pouco, né, sobre essa questão da nocividade da radiação, tá bom? Então pessoal, por hoje foi isso. Continuem estudando, tá? E até a nossa próxima aula. Bye bye.